Depois daquele beijo transformador na sala de artes, o meu mundo parecia ter ganho cores que eu nem sabia que existiam, mas a realidade da vida em Curitiba não tardou a cobrar o seu preço. Entre a euforia de me sentir vista pela primeira vez e o pavor de ver o futuro do meu filho em risco, vi-me presa num labirinto de culpas e ameaças que testariam cada fibra do meu ser. Acompanhe agora o desfecho desta jornada, onde o amor e a coragem enfrentam o julgamento final. Caminhei até o ponto de ônibus sentindo o ar gelado de Curitiba chicotear o meu rosto, como se a própria cidade estivesse tentando me acordar daquele sonho perigoso. O gosto de Letícia ainda estava impregnado em meus lábios, um sabor doce e proibido que me fazia tremer mais do que o vento minuano que soprava entre os prédios. Eu me sentia como uma criminosa fugindo da cena de um crime, escondendo o rosto na gola do meu casaco surrado para que ninguém visse o brilho de confusão nos meus olhos. Cada passo que eu dava para longe daquela escola de elite era um retorno doloroso para a realidade de privações que eu chamo de vida. Dentro do ônibus lotado, apoiei a testa no vidro frio da janela e observei o meu reflexo borrado pela luz amarela dos postes de rua. Eu via uma mulher que mal reconhecia, alguém que tinha acabado de se entregar a um desejo que desafiava toda a lógica da sua existência. A mancha de tinta vermelha no meu pescoço já estava seca, mas parecia queimar a minha pele como uma marca de fogo inapagável. Eu me perguntava como teria coragem de encarar o meu filho daqui a poucos minutos, carregando o segredo de um beijo que poderia destruir tudo o que construímos com tanto sacrifício. Cheguei ao meu pequeno apartamento, e o cheiro de umidade e de comida requentada me atingiu como um lembrete cruel de quem eu realmente sou. As paredes descascadas e os móveis de segunda mão pareciam zombar da sofisticação daquela sala de artes, onde eu estive há menos de uma hora. Deixei minhas chaves sobre a mesa da cozinha, sentindo o peso do silêncio da casa esmagar a euforia que ainda tentava sobreviver no meu peito. Eu era apenas Beatriz, uma auxiliar contábil cansada, e a ideia de que uma mulher como Letícia pudesse realmente me querer parecia uma peça pregada pela minha própria carência. Quando entrei no quarto e vi o Léo dormindo com um livro de desenhos aberto sobre o peito, uma onda de culpa avassaladora me atingiu com força total. Senti que tinha traído o mundo seguro e casto que eu criei para ele, introduzindo uma chama de egoísmo em uma vida dedicada apenas à maternidade. Eu me ajoelhei ao lado da cama dele, sentindo as lágrimas quentes finalmente transbordarem e molharem o lençol desbotado. Como eu poderia ser uma boa mãe se o meu coração agora batia por uma mulher que representava tudo o que éramos proibidos de ter ou de ser? Fui para a cozinha e comecei a lavar a louça acumulada, tentando focar nas tarefas domésticas para silenciar o turbilhão de pensamentos que me atormentava. A água morna nas minhas mãos não conseguia apagar a sensação do toque de Letícia, que parecia ter gravado o seu mapa em cada centímetro do meu corpo. Eu me via repetindo a cena do beijo na minha mente, cada detalhe da sua boca, o cheiro do seu perfume e a vulnerabilidade da sua confissão. Era uma luta injusta entre a mulher que desejava ser amada e a mãe que precisava ser o exemplo de retidão e de estabilidade absoluta. A dúvida sobre as consequências daquela tarde começou a rastejar pela minha espinha, trazendo um medo que me deixava paralisada diante da pia. O que aconteceria se a diretoria da escola descobrisse que a professora de artes e a mãe de um bolsista estavam envolvidas em algo tão íntimo? O Léo poderia perder a sua oportunidade de ouro, a bolsa integral que era o passaporte dele para um futuro muito melhor do que o meu presente. Senti um pavor imenso de que o meu momento de fraqueza pudesse custar o sonho do meu filho, transformando o nosso amor em uma tragédia social. Eu me sentia presa em um labirinto emocional, onde cada saída parecia levar a um novo tipo de dor ou de renúncia impossível de suportar. Por um lado, a luz que Letícia trouxe para a minha vida era a única coisa que me fazia sentir viva depois de tantos anos de entorpecimento. Por outro lado, a sombra do julgamento e da perda de tudo o que conquistei com suor e lágrimas me puxava de volta para a escuridão. Eu não era mais apenas uma pessoa.
Eu era um campo de batalha, onde o desejo e o dever travavam uma guerra sem tréguas ou piedade. Olhei para o armário onde o meu violino estava escondido e senti uma pontada de tristeza ao perceber que a música e o amor pareciam pertencer ao mesmo reino proibido. Eu silenciei o meu instrumento para sobreviver, e agora sentia que precisava silenciar o meu coração para proteger o meu filho da minha própria humanidade. A imagem de Letícia cuidando da mãe doente me veio à mente, e percebi que ela também estava sacrificando a própria vida por um senso de dever. Éramos duas prisioneiras de nossas responsabilidades, tentando encontrar um fôlego de ar puro através de uma fresta estreita e perigosa. O contraste social entre nós duas agora parecia um abismo muito mais profundo do que quando eu apenas a admirava de longe naquela escola luxuosa. Ela tinha uma carreira sólida, um sobrenome respeitado e uma estrutura que, embora sofrida, era protegida pelo dinheiro e pelo status social. Eu não tinha nada além do meu emprego instável e da minha reputação de mãe dedicada, que eu não podia me dar ao luxo de manchar. O beijo, que deveria ter sido um momento de libertação, estava se transformando em uma corrente pesada que me ligava a um perigo iminente. Passei o resto da noite revisando textos técnicos, mas as palavras pareciam embaralhadas na tela do computador, perdendo o sentido diante da minha confusão interna. Eu me pegava tocando o meu próprio pescoço, onde a pele ainda parecia vibrar sob a lembrança dos dedos longos e quentes de Letícia. A solidão da madrugada em Curitiba nunca me pareceu tão fria e tão carregada de perguntas sem respostas claras ou confortáveis. Eu me perguntava se ela também estava acordada naquele momento, sentindo a mesma mistura de êxtase e de pavor que me consumia. Fui para a cama e fiquei olhando para as sombras no teto, tentando encontrar uma forma de conciliar esses dois mundos que pareciam se repelir com tanta força. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo som da respiração pesada do Léo no quarto ao lado, um lembrete constante da minha prioridade máxima. Eu queria ser feliz, eu queria amar e ser amada, mas o preço dessa felicidade parecia ser alto demais para que eu pudesse pagar. Adormeci por apenas alguns minutos, tendo sonhos fragmentados onde eu tocava violino para uma plateia que não tinha rostos, apenas olhares de julgamento. Fui despertada pelo som estridente do meu celular vibrando sobre a mesa de cabeceira, indicando uma mensagem que chegou em uma hora muito incomum. Meu coração deu um salto, pensando que poderia ser Letícia querendo falar sobre o que aconteceu entre nós na sala de artes. Mas, ao pegar o aparelho com as mãos trêmulas, o nome que apareceu na tela fez o meu sangue congelar instantaneamente nas veias. Era Ricardo, o meu ex-marido ausente e arrogante, avisando que estaria na cidade pela manhã e que precisávamos conversar seriamente sobre a guarda do nosso filho. O sol nasceu em Curitiba com uma tonalidade cinzenta e fria, refletindo exatamente o estado do meu coração naquela manhã de sexta-feira. A mensagem de Ricardo continuava ali, brilhando na tela do celular como uma sentença de morte para a pouca paz que eu havia conquistado. Passei as primeiras horas do dia limpando a casa de forma frenética, tentando organizar o ambiente para esconder a minha própria desordem interna. Eu sabia que a visita dele não era um gesto de carinho, mas uma tática de intimidação para me lembrar de que eu nunca estaria totalmente livre. Quando o carro luxuoso dele estacionou em frente ao meu prédio simples, senti um nó tão forte no estômago que precisei me apoiar na pia da cozinha. Ricardo desceu do veículo com a mesma arrogância de sempre, vestindo um terno que custava mais do que 6 meses do meu suado aluguel. Ele olhou para a fachada do edifício com um desprezo mal disfarçado, como se temesse que a pobreza do lugar pudesse contaminar a sua aura de sucesso. Ver aquele homem ali me fez sentir pequena novamente, trazendo de volta toda a insegurança que eu lutei tanto para superar desde a nossa separação. Ele não se deu ao trabalho de bater com delicadeza, mas sim deu 3 pancadas secas e autoritárias na minha porta de madeira compensada. Abri a porta e o cheiro do perfume dele, uma fragrância amadeirada e invasiva,
invadiu o meu corredor, apagando instantaneamente o aroma suave de café que eu tinha preparado. Ricardo entrou sem pedir licença, percorrendo a minha sala com olhos críticos, que pareciam catalogar cada falha e cada móvel gasto pelo tempo. Eu me senti uma intrusa na minha própria casa, despojada de qualquer autoridade diante daquela presença tão gélida e calculista. O Léo ainda não acordou. Você está sendo inoportuno chegando aqui nestas horas da manhã. Eu disse, tentando manter a voz firme apesar do meu tremor interno. Ele soltou um riso seco, aquele som sem humor que sempre precedia os seus ataques verbais mais cruéis e certeiros. Ricardo se sentou no meu sofá de segunda mão como se estivesse em um trono, olhando-me de cima a baixo com um julgamento implacável. Ele mencionou a escola, dizendo que estava plenamente ciente da bolsa de estudos e das companhias que eu andava frequentando naquele ambiente de elite. Senti o meu sangue congelar nas veias ao ouvir a palavra companhias saindo da boca dele com tanto veneno destilado. Será que os boatos daquela mãe conservadora, a Dona Clarice, já tinham chegado aos ouvidos dele de alguma forma obscura? O pavor de que o meu envolvimento com Letícia estivesse sendo usado como munição contra a guarda do meu filho me deixou sem ar. Ricardo começou a falar sobre reputação e sobre a necessidade de um ambiente moralmente estável para a criação de um herdeiro da família dele. Cada frase era uma ameaça velada, uma faca que ele girava lentamente na ferida aberta do meu medo materno. Ele afirmou que estava pensando seriamente em levar o Léo para morar com ele em São Paulo, alegando que eu não tinha condições de prover uma vida digna. A ideia de perder o meu filho, o único motivo pelo qual eu ainda me mantinha de pé, foi um impacto físico que me fez perder o equilíbrio por um segundo. Eu tentei argumentar, dizer que o Léo era feliz e que a nossa vida, embora simples, era repleta de amor e de dedicação verdadeira. Mas para Ricardo, o amor era uma moeda sem valor, em um mundo onde apenas o status e o poder financeiro ditavam as regras do jogo. Léo apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos e olhando para o pai com uma mistura de curiosidade distante e de uma ponta de medo instintivo. Vi Ricardo fingir um afeto que eu sabia ser falso, estendendo os braços para um abraço que não carregava calor algum em sua essência. Meu filho se aproximou devagar, e eu senti uma vontade absurda de puxá-lo de volta para o meu colo e fugir para bem longe dali. A presença de Ricardo transformava o nosso refúgio em um tribunal onde eu já estava sendo condenada antes mesmo de poder me defender. O frio da cozinha parecia ter se intensificado e o vento assoviava pelas frestas da janela, criando uma trilha sonora melancólica para aquela humilhação. Ricardo recusou o café que ofereci, fazendo um gesto de nojo como se as minhas xícaras de cerâmica fossem indignas de seus lábios aristocráticos. Ele continuou o seu monólogo sobre os meus erros passados e sobre como eu parecia estar distraída das minhas funções de mãe ultimamente. Senti que ele estava tentando me quebrar, pedaço por pedaço, até que não sobrasse nada da mulher que ousou ser feliz longe dele. Ele usou o termo aventuras para descrever a minha vida pessoal, e aquela palavra ecoou na minha mente como um insulto à pureza do que eu sentia por Letícia. Eu queria gritar que o que eu tinha com ela era mais real do que qualquer coisa que já vivemos em 10 anos de um casamento de aparências. Mas eu sabia que o silêncio era a minha única arma estratégica naquele momento de perigo extremo para o futuro do meu pequeno. Eu me mantive calada, engolindo o meu orgulho e a minha dor, enquanto ele ditava as condições para a sua próxima visita oficial. Ricardo saiu do apartamento deixando um rastro de amargura e de perfume caro que parecia contaminar o oxigênio da nossa pequena moradia. Tranquei a porta e me encostei nela, escorregando até o chão enquanto as lágrimas de puro desespero finalmente encontravam o caminho do meu rosto. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que as palavras dele, pois carregava o peso da incerteza sobre o que aconteceria a partir de agora. Eu me sentia completamente sozinha em uma luta onde o meu adversário tinha todos os recursos, e eu tinha apenas o meu coração ferido.
A mancha de tinta vermelha que Letícia limpou do meu pescoço ontem parecia agora uma marca de vergonha, em vez de uma lembrança de afeto e de desejo. Senti uma vontade desesperada de ligar para ela, de ouvir a sua voz e sentir que ainda existia beleza e bondade no mundo lá fora. Mas o medo de colocá-la em perigo e de fornecer mais provas para Ricardo me impediu de pegar o celular que vibrava sobre a mesa. Eu estava isolada em meu próprio drama, tentando entender como o amor e o medo podiam ocupar o mesmo espaço dentro de mim. Passei o restante do dia em um transe doloroso, atendendo aos telefonemas do escritório de contabilidade sem realmente processar as informações que recebia. Eu sabia que precisava encontrar Letícia em um lugar neutro, longe dos olhares da escola e das sombras do meu passado que agora me perseguiam. Precisávamos de um momento de fuga, de um fôlego de ar puro antes que a tempestade que Ricardo trouxe nos engolisse de forma definitiva. Pensei no jardim botânico, com suas estufas de vidro e caminhos desertos no frio, como o único cenário onde eu poderia, talvez, encontrar um pouco de paz. Sentir o celular vibrar na bolsa era como carregar uma pequena bomba relógio prestes a detonar o que restava da minha sanidade mental. Enviei uma mensagem curta para Letícia, pedindo para encontrá-la no jardim botânico, longe das paredes sufocantes da escola e dos olhos vigilantes de Ricardo. Eu precisava de ar, precisava olhar para o horizonte e sentir que a minha vida ainda me pertencia de alguma forma. A resposta dela veio em menos de 1 minuto. Estou a caminho, que trouxe um alento momentâneo para o meu peito apertado. Peguei o ônibus com o coração na boca, ignorando o cansaço que pesava em meus ombros como uma armadura de chumbo. O Jardim Botânico de Curitiba sempre foi o meu lugar de refúgio, mas naquele dia ele parecia um cenário de um filme melancólico e silencioso. A estrutura de ferro e vidro da estufa brilhava sob a luz pálida do final de tarde, refletindo o cinza do céu que prometia mais chuva. Caminhei pelos trilhos de pedra, sentindo o vento frio bagunçar meus cachos loiros e congelar a ponta do meu nariz. Cada pessoa que passava por mim parecia um espião em potencial, alguém enviado por Ricardo para documentar a minha ruína emocional. Eu me sentia pequena diante da imensidão daquele parque, uma formiga tentando escapar de uma tempestade devastadora. Vi Letícia de longe, parada perto de uma das fontes, e o meu fôlego simplesmente desapareceu por alguns segundos de puro deslumbramento. Ela vestia um sobretudo escuro que acentuava sua silhueta elegante, e o cachecol de lã vermelha era o único ponto de cor em meio ao cenário opaco. Mesmo em um ambiente público e informal, ela exalava uma autoridade natural que me fazia querer me esconder e, ao mesmo tempo, correr para seus braços. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou com uma preocupação tão genuína que senti vontade de chorar ali mesmo, no meio do caminho. Aceleramos o passo uma em direção à outra, como se fôssemos 2 ímãs atraídos por uma força invisível e impossível de resistir. Nossos dedos se tocaram brevemente quando nos cumprimentamos. Um contato rápido que queimou mais do que o gelo que caía das nuvens carregadas. Letícia sugeriu que entrássemos na estufa para fugir do vento encanado, que soprava do sul com uma fúria renovada e cortante. O som dos nossos passos no cascalho era o único ruído que preenchia o silêncio tenso que se instalou entre nós duas naquele momento. Eu olhava para os meus próprios pés, sem saber como começar a descrever o horror que tinha sido a manhã com o meu ex-marido. A presença dela era o meu porto seguro, mas eu temia que as minhas ondas de desespero pudessem acabar afogando-a também. Ao atravessarmos a porta de vidro, o calor úmido e o cheiro doce das plantas tropicais nos envolveram como um abraço protetor e inesperado. Era um mundo à parte, onde o frio de Curitiba não conseguia entrar e onde o tempo parecia obedecer a outras leis mais suaves. Caminhamos entre as palmeiras e as folhagens imensas, sentindo a umidade condensar em nossa pele e em nossas roupas de inverno. O som da água correndo em pequenas cascatas artificiais criava uma barreira acústica que nos garantia a privacidade que tanto desejávamos.
Eu finalmente parei de caminhar e olhei para ela, sentindo que as palavras estavam presas na minha garganta como pedras pontiagudas. Contei sobre a visita de Ricardo, sobre as ameaças explícitas em relação à guarda do Léo e sobre o medo de ser considerada uma mãe inadequada. Letícia me ouviu sem me interromper, mas vi seus nós dos dedos ficarem brancos de tanto apertar a alça da própria bolsa de couro. Ela me olhava com uma dor que espelhava a minha, como se cada palavra que eu dizia fosse um golpe desferido contra ela também. Expliquei que ele parecia saber mais do que deveria, mencionando o nome de Dona Clarice e as suspeitas que circulavam nos corredores da escola. A sensação de estar sendo caçada por todos os lados me fazia tremer, mesmo naquele ambiente aquecido e teoricamente seguro. Letícia se aproximou e segurou minhas 2 mãos, forçando-me a olhá-la diretamente nos olhos escuros e cheios de uma determinação feroz. Ele não vai tirar o Léo de você, Beatriz. Eu não vou permitir que isso aconteça de jeito nenhum, ela afirmou com uma voz baixa e potente. Senti uma onda de esperança lutar contra o meu pessimismo crônico, querendo acreditar que o amor dela seria suficiente para nos proteger do mundo. A força que emanava dela era algo que eu nunca tinha sentido antes, em ninguém que cruzou o meu caminho difícil. Naquele momento, eu percebi que não estava mais lutando sozinha contra os fantasmas do meu passado e as ameaças do meu presente. Olhei para as plantas raras que nos cercavam, sobrevivendo em um clima que não era o delas, graças ao cuidado e à proteção daquela estufa de vidro. Pensei que o nosso amor era exatamente como aquelas flores exóticas, algo belo e frágil que precisava de um refúgio para não morrer de frio. Curitiba lá fora continuava cinza e implacável, mas ali dentro, sob a cúpula transparente, ainda existia a possibilidade de florescer e de respirar. Eu me sentia grata por ter Letícia ao meu lado, mas a consciência de que a nossa bolha de proteção era de vidro me assustava profundamente. Um único golpe bem dado por alguém como Ricardo ou Dona Clarice poderia estilhaçar tudo o que estávamos tentando construir com tanto zelo. Ela me confessou que a pressão na escola também estava aumentando, com olhares atravessados na sala dos professores e perguntas sutis da diretoria sobre nossa proximidade. Letícia disse que não se importava com a própria carreira, tanto quanto se importava com a minha segurança e a felicidade do meu filho. Aquela renúncia dela me deixou sem palavras, pois eu sabia o quanto ela tinha lutado para chegar àquela posição de prestígio e respeito. Eu não queria ser o motivo da ruína de ninguém, especialmente da mulher que me devolveu o desejo de tocar a vida novamente. O sacrifício que ela estava disposta a fazer por mim era a prova final de um caráter que eu só conhecia nos meus sonhos mais bonitos. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas observando as gotas de chuva que começavam a escorrer pelo lado de fora dos vidros da imensa estufa. O entardecer transformava o jardim botânico em um lugar místico, onde as luzes artificiais começavam a piscar como estrelas distantes em meio à névoa. Eu me senti minúscula diante da complexidade da situação, mas também me senti parte de algo maior e infinitamente mais valioso do que o dinheiro. O cheiro da terra molhada e do sândalo do perfume de Letícia se misturavam, criando uma memória olfativa que eu levaria comigo para sempre. Era um momento de paz armada, uma trégua necessária antes da batalha final que eu sabia ser inevitável e dolorosa. Fizemos uma promessa silenciosa de que, não importava o que acontecesse, a verdade sobre o que sentíamos seria o nosso guia em meio à escuridão. Letícia beijou a palma da minha mão, um gesto de devoção que me fez sentir a mulher mais protegida e amada de toda a terra. Eu sabia que o caminho de volta para casa seria difícil, com as sombras de Ricardo e o julgamento da sociedade me esperando em cada esquina. Mas ali, entre as flores e o vidro, eu encontrei a coragem que precisava para não desistir de mim mesma e do meu pequeno Léo. Éramos 2 almas em fuga, mas juntas tínhamos a força de um exército inteiro, pronto para defender o seu território mais sagrado. Ao sairmos da estufa, o choque térmico me fez estremecer,
lembrando-me de que a realidade lá fora não perdoava momentos de distração ou de felicidade plena. Caminhamos até o portão de saída, mantendo uma distância segura para o caso de algum fotógrafo ou conhecido estar à espreita na escuridão do parque. O adeus foi rápido e carregado de uma melancolia que me acompanhou durante todo o trajeto de volta no ônibus circular. Eu não sabia que, ao chegar em casa, o veneno social de Dona Clarice já teria começado a se espalhar, transformando a minha vida em um alvo de fofocas e de um escândalo que eu jamais poderia ter previsto. O retorno para casa foi como mergulhar de volta em um balde de água gelada, onde cada gota trazia o peso da realidade. Curitiba parecia mais escura naquela noite, com suas luzes de mercúrio refletindo nas poças de água que se formavam nas calçadas rachadas do meu bairro. Eu segurava a alça da minha bolsa com tanta força que meus dedos doíam, tentando conter o tremor que não era apenas de frio. O cheiro de sândalo de Letícia ainda estava impregnado em meu casaco, mas agora ele parecia um perfume proibido que eu precisava esconder do mundo inteiro. No dia seguinte, a atmosfera na entrada da escola estava diferente, carregada de uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Dona Clarice estava parada perto do portão principal, cercada por outras mães que pareciam segurar suas bolsas de grife, como se fossem escudos morais. Quando passei por elas com o Léo, o silêncio que se instalou foi tão brusco que o som dos meus sapatos velhos no asfalto pareceu um trovão. Senti os olhares de julgamento me despindo, procurando em meu rosto as provas de um crime que eu ainda não sabia como esconder delas. Os sussurros começaram antes mesmo de eu chegar ao trabalho, como um veneno silencioso que corre pelas veias de uma comunidade pequena e conservadora. Recebi uma notificação no celular de um grupo de pais que eu raramente olhava, e o que vi me deixou sem chão e sem direção. Fotos granuladas de duas mulheres conversando muito próximas no jardim botânico circulavam acompanhadas de interrogações maldosas e insinuações cruéis. O mundo de aparências daquela elite não perdoava a proximidade entre a professora de artes e a mãe de um simples bolsista da periferia. Eu me senti novamente como a intrusa, mas agora era uma intrusa marcada por um escândalo que ameaçava destruir tudo o que Letícia construiu com esforço. A invisibilidade que eu tanto odiava parecia agora um luxo que eu tinha perdido para sempre, no momento em que aceitei aquele primeiro beijo. Cada pessoa que passava por mim no corredor do escritório parecia saber do meu segredo, transformando o meu ambiente de trabalho em um novo tribunal. A vergonha não era pelo que eu sentia, mas pela forma como o mundo transformava o nosso amor em algo sujo e deplorável. No final da tarde, recebi uma ligação de Letícia e sua voz estava trêmula, despojada de toda aquela segurança institucional que ela sempre ostentou. Ela me contou que a diretoria da escola havia solicitado uma reunião privada para tratar de assuntos de conduta ética e imagem do colégio. Meu coração disparou ao perceber que a minha presença na vida dela estava funcionando como um rastilho de pólvora prestes a explodir tudo. Eu queria correr até ela, mas sabia que qualquer movimento meu agora só serviria para alimentar as chamas daquele incêndio social incontrolável. A crueldade das palavras escritas nas redes sociais era como lâminas de gelo cortando a minha alma exausta e já tão ferida. As pessoas falavam sobre a influência inadequada sobre os alunos e sobre como a escola deveria zelar pelos valores tradicionais da família curitibana. Letícia era o alvo principal, pois ela representava a autoridade que, aos olhos deles, tinha falhado em manter a distância necessária e profissional. Senti uma raiva imensa ao perceber que o caráter dela estava sendo questionado por pessoas que não conheciam 1/10 da sua dor e do seu sacrifício. O medo pela bolsa do Léo voltou com uma força renovada, tornando-se um peso insuportável sobre o meu peito cansado e oprimido. Se a escola decidisse que a nossa ligação era um problema para a imagem da instituição, o futuro do meu filho seria o primeiro sacrifício. Imaginei o rosto dele, tão cheio de sonhos e de cores, sendo arrancado daquele ambiente por causa de um sentimento que ele ainda nem entendia. Eu me sentia uma mãe falha,
Uma mulher que colocou em risco o único tesouro que possuía por um momento de desejo e carinho. Dona Clarice parecia ser a maestrina dessa orquestra de difamação, usando sua influência e seu tempo livre para coordenar o ataque contra nós duas. Ela representava o frio de Curitiba em forma humana, uma mulher gélida, que não aceitava nada que fugisse do seu roteiro de perfeição e hipocrisia. Vi uma mensagem dela sugerindo que Letícia fosse afastada preventivamente, até que os fatos fossem esclarecidos de forma definitiva pelas autoridades escolares. O veneno social estava se espalhando mais rápido do que qualquer tentativa minha de conter os estragos ou de explicar a nossa verdade. Pensei em Letícia sozinha em sua mansão silenciosa, tendo que lidar com o escândalo público e com o cuidado exaustivo de sua mãe doente. A solidão dela agora era amplificada pelo julgamento de quem antes a aplaudia e a respeitava por sua elegância e competência artística inquestionável. Eu desejava ser o escudo dela, mas era apenas uma mulher comum sem qualquer poder de influência naquela rede de privilégios e preconceitos. A nossa conexão, que deveria nos salvar da solidão, estava nos tornando alvos, em uma caça às bruxas moderna e impiedosa contra o afeto. O contraste entre a beleza do que vivemos no jardim botânico e a feiura dos comentários maldosos era uma ferida aberta em minha mente. Como algo que parecia tão certo e tão puro aos nossos olhos podia ser visto como um erro grotesco aos olhos de estranhos. A elite curitibana escondia seus próprios pecados atrás de cortinas de veludo, mas não hesitava em apontar o dedo para quem ousava amar. Eu sentia um nojo profundo de toda aquela estrutura de poder que tentava esmagar o que ainda restava de vida e música dentro de mim. Em um momento de desespero, cruzei com Dona Clarice na saída do supermercado e o olhar que ela me lançou foi de puro triunfo. Ela não disse uma palavra, mas o modo como ajeitou o seu casaco de pele e desviou o caminho foi mais do que eloquente. Eu me senti minúscula, uma poeira no sapato de alguém que nunca saberia o que é lutar por cada centavo ou por felicidade. A humilhação de ser o assunto das fofocas era uma corrente que me prendia a um chão de lama e de incertezas constantes. Ao chegar em casa, encontrei um bilhete por baixo da porta, escrito à mão com uma urgência que me fez tremer os joelhos. Era Letícia, dizendo que não aguentava mais o peso do mundo sobre seus ombros e que precisava me ver naquela mesma noite. Ela me dava o endereço da sua casa, um lugar que eu nunca imaginei visitar sob tais circunstâncias de pânico e entrega. O medo do que estava por vir se misturava a uma necessidade vital de estar com ela, onde finalmente as máscaras cairiam definitivamente. Atravessar o portão de ferro fundido daquela mansão no bairro Batel foi como entrar em um território proibido, onde a minha simplicidade parecia gritar contra o luxo silencioso do jardim. Curitiba estava mergulhada em uma neblina espessa, escondendo as torres das igrejas e transformando as luzes da rua em borrões amarelados e fantasmagóricos. Eu caminhava com os ombros encolhidos, sentindo o peso da bolsa e o cansaço de uma vida inteira de lutas acumulado em meus ossos. Cada passo sobre o mármore da entrada era uma batida surda no meu peito, um lembrete de que eu estava prestes a cruzar uma linha da qual não existia retorno. O medo do escândalo e a ameaça de Ricardo ainda ecoavam na minha mente, mas a necessidade de sentir o calor de Letícia era uma força muito mais poderosa e urgente. A porta se abriu antes mesmo que eu pudesse tocar a campainha, revelando uma Letícia que eu ainda não conhecia, despojada de toda a sua armadura social. Ela estava descalça, vestindo apenas um robe de seda escura que parecia flutuar ao redor do seu corpo escultural e cansado. Seus olhos, antes tão seguros e autoritários, agora carregavam uma sombra de exaustão e de uma entrega que me deixou sem palavras por alguns segundos. Ela não disse nada, apenas me puxou para dentro e fechou a porta, trancando o mundo exterior e todo o seu veneno do lado de fora. O silêncio daquela casa imensa era profundo,
interrompido apenas pelo som da chuva que voltava a cair com força contra as vidraças altas da sala. O ambiente estava suavemente iluminado por algumas velas de aroma amadeirado, criando um refúgio que cheirava a lavanda, sândalo e a uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Eu me sentia pequena naquela sala de teto alto, mas o modo como Letícia me olhava fazia com que eu me sentisse a única pessoa importante em toda a terra. Ela pegou o meu casaco úmido com uma delicadeza extrema, seus dedos roçando os meus braços e enviando faíscas de eletricidade por todo o meu ser. Naquele instante, os boatos de Dona Clarice e as ameaças de Ricardo pareceram se dissolver, tornando-se apenas ruídos distantes de uma realidade que não nos pertencia ali dentro. Éramos apenas duas mulheres cansadas de carregar o mundo, buscando um abrigo nos braços uma da outra em meio à tempestade de julgamentos. Sentamos no tapete grosso em frente à lareira desligada, dividindo uma garrafa de vinho tinto que ela havia deixado aberta sobre a mesa de centro. O líquido era de um vermelho profundo, com um sabor de carvalho e de frutas maduras que aquecia a minha garganta e relaxava os meus músculos tensos. Letícia começou a falar sobre a reunião na escola, sobre como ela enfrentou os olhares de desdém com a cabeça erguida, mas confessou que seu coração estava em frangalhos. Eu a escutava enquanto segurava a sua mão, sentindo a suavidade da sua pele negra em contraste com a minha palma calejada pelo trabalho bruto. Estávamos ali, despindo nossas almas antes mesmo de despir nossos corpos, revelando cada cicatriz e cada medo que guardávamos sob as nossas máscaras diárias. O vinho começou a fazer efeito, transformando a nossa melancolia em uma tensão vibrante que preenchia cada espaço vazio entre nós duas. Eu olhei para os lábios dela, que ainda guardavam o rastro do vinho, e senti uma sede que nenhuma bebida no mundo seria capaz de saciar naquele momento. Letícia se aproximou devagar, e o perfume dela, agora misturado ao cheiro doce do álcool, tornou-se uma névoa inebriante que me envolveu completamente. O beijo aconteceu como uma necessidade vital, uma explosão de sabores e de texturas que nos fez esquecer de toda a prudência e de todo o perigo. Senti o gosto do vinho em sua língua e a maciez inacreditável de sua boca, que se encaixava na minha com uma perfeição que parecia escrita nas estrelas. Ela me conduziu pelas escadas em direção ao seu quarto, um santuário de lençóis de seda e de uma penumbra que nos abraçava com cumplicidade e carinho. O contraste entre a minha pele clara e a dela sob a luz fraca da lua era uma obra de arte que eu desejava explorar com cada um dos meus sentidos despertos. Cada peça de roupa deixada pelo caminho era uma camada de vergonha e de medo que caía, deixando apenas a verdade crua de nossos desejos. Eu me sentia vulnerável, mas pela primeira vez na vida, essa vulnerabilidade não me assustava. Ela me dava um poder que eu nunca soube que possuía. O toque de Letícia era uma carícia lenta, uma exploração cuidadosa, que transformava o meu corpo em um instrumento musical pronto para ser tocado. Ficamos deitadas em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a respiração uma da outra voltar ao ritmo normal, enquanto o suor secava em nossa pele. O silêncio da mansão agora não era mais opressor, mas sim carregado de uma paz que parecia uma bênção depois de tanta tempestade e de tanta dor. Letícia me abraçou com força, escondendo o rosto em meus cachos loiros e soltando um suspiro que carregava toda a gratidão do mundo em sua essência. Eu me sentia completa, como se as peças do quebra-cabeça da minha vida tivessem finalmente se encaixado naquela cama de luxo em Curitiba. O contraste social entre nós tinha sumido, deixando apenas a igualdade de duas pessoas que se encontraram na vulnerabilidade e no afeto. Apesar da felicidade do momento, uma sombra de preocupação começou a rastejar pelos cantos da minha mente, lembrando-me de que o amanhã seria implacável. Eu olhava para o teto alto do quarto e pensava no Léo, no Ricardo e na ameaça constante de perdermos tudo o que amamos por causa desse amor. Letícia parecia ler os meus pensamentos, pois apertou a minha mão com uma promessa silenciosa,
de que não me deixaria enfrentar aquele destino sozinha. A beleza da nossa noite estava intrinsecamente ligada ao perigo do nosso dia, uma dualidade que tornava cada carícia ainda mais valiosa e urgente. O segredo que compartilhávamos agora tinha um peso físico, uma responsabilidade que exigiria de nós uma coragem que ainda não sabíamos se tínhamos. O despertador do meu celular, que eu havia programado para as 5 horas da manhã, vibrou silenciosamente sobre a mesa de cabeceira, trazendo-me de volta para a realidade de ferro. Eu precisava sair daquela casa antes que o sol aparecesse ou que qualquer vizinho curioso notasse a minha presença naquele bairro de elite. Olhei para Letícia, que dormia com uma expressão de paz que eu nunca tinha visto em seu rosto, e senti o meu coração se despedaçar um pouco. Eu sabia que a nossa bolha de felicidade estava prestes a ser testada por um ultimato que a escola enviaria nas próximas horas. O medo da perda voltou a ocupar o meu peito, transformando o calor daquela noite em um frio antecipado pelo que o destino nos reservava lá fora. Sair daquela mansão nas primeiras horas da manhã foi como ser arrancada de um paraíso e jogada de volta no asfalto molhado e indiferente de Curitiba. O céu estava de um tom arroxeado, anunciando um dia que prometia ser o mais difícil de toda a minha vida, como mãe e como mulher. Eu caminhei até o ponto de ônibus, sentindo o peso da minha própria existência e a lembrança do calor de Letícia ainda vibrando sob a minha pele. Cada passo era uma despedida temporária daquela felicidade que eu mal tinha acabado de conhecer e que já parecia estar sob uma ameaça iminente. Ao chegar na escola para deixar o pequeno Léo, percebi que o veneno de Dona Clarice tinha feito o seu trabalho com uma eficiência assustadora e cruel. Os olhares das outras mães não eram mais apenas de curiosidade, mas de uma condenação silenciosa que me fazia querer desaparecer no chão de mármore. O inspetor de alunos, que sempre me cumprimentava com um aceno cordial, desviou o olhar para um papel qualquer em suas mãos assim que me viu. Senti que o ar ao meu redor estava ficando cada vez mais escasso, dificultando a minha respiração e a minha capacidade de pensar com clareza. Fui chamada à sala da diretoria logo após o sinal bater. Um convite que soou como uma sentença de morte para os meus nervos já tão abalados. Caminhei pelos corredores longos e silenciosos da ala administrativa, sentindo o cheiro de polidor de móveis e de papel antigo que pairava no ar gélido. Meus dedos estavam entrelaçados com tanta força que os nós das mãos estavam brancos de tanta tensão acumulada em cada músculo. Eu sabia que aquele momento definiria não apenas o meu destino, mas principalmente o futuro do meu filho e a vida profissional de Letícia. Quando a porta se abriu, vi Letícia sentada em uma das cadeiras de veludo, com as costas retas e o olhar fixo em um ponto invisível na parede. Ela estava vestindo seu uniforme de autoridade, mas havia uma palidez em seu rosto que denunciava a noite de angústia que ela também deve ter passado. O diretor, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, nos olhou por cima dos óculos com um desprezo que parecia vir de séculos de puro preconceito. A atmosfera naquela sala era gélida, contrastando de forma violenta com o calor e a entrega que tínhamos compartilhado na noite anterior. As palavras dele foram diretas e cortantes, desprovidas de qualquer empatia ou tentativa de entender a complexidade do que sentíamos uma pela outra. Ele mencionou a conduta ética esperada de uma professora do nível de Letícia e a total inadequação de um envolvimento com uma mãe de aluno bolsista. As fotos que circulavam foram colocadas sobre a mesa de madeira, como provas irrefutáveis de um crime contra a moralidade daquela instituição de elite. Senti uma vontade imensa de gritar que o amor não deveria ser tratado como uma sujeira ou como um erro administrativo a ser corrigido. O golpe final veio quando ele mencionou a bolsa de estudos do Léo, sugerindo que a permanência dele dependia da preservação da boa imagem da escola. Senti o meu chão sumir e uma náusea profunda tomar conta de todo o meu ser diante daquela chantagem emocional tão baixa e covarde. O futuro do meu filho estava sendo usado como moeda de troca para que eu me afastasse de Letícia de forma definitiva e permanente.
Eu olhei para ela, buscando forças no fundo de sua alma, e vi que ela estava sofrendo tanto quanto eu com aquela possibilidade. Letícia se levantou, e com uma voz que não tremeu nem por um segundo, assumiu toda a responsabilidade pelo que estava acontecendo entre nós duas ali. Ela tentou me proteger diante daquele homem, dizendo que eu não tinha culpa de nada e que ela era a única responsável por cruzar os limites. Vi o diretor sorrir de forma cínica, percebendo que tinha o controle total da situação em suas mãos poderosas e carregadas de privilégios. A coragem dela em me defender apenas aumentou a minha admiração e a minha dor por estar sendo o motivo de sua ruína. O ultimato foi dado com uma frieza que me fez perder a esperança de que houvesse qualquer saída justa para aquele impasse tão doloroso. Letícia tinha 24 horas para apresentar o seu pedido de demissão voluntária e eu deveria retirar o Léo da escola imediatamente após o evento. O silêncio que se seguiu às palavras dele foi interrompido apenas pelo som rítmico da chuva, que voltava a fustigar as janelas da diretoria. Senti que estávamos sendo expulsas de um mundo que nunca nos quis, mas que agora nos jogava para fora com uma violência desmedida. Eu olhei para Letícia e vi uma mulher que estava prestes a perder tudo o que construiu em anos de dedicação exclusiva àquela carreira. Senti-me um peso morto em sua vida, uma âncora que estava puxando-a para o fundo de um mar de julgamentos e de desemprego. A culpa que eu senti na noite anterior voltou com uma força renovada, sussurrando que eu era a única razão para a sua queda profissional. Como eu poderia continuar ao lado dela sabendo que a minha presença custaria a sua dignidade e a sua estabilidade financeira mais básica? Em um breve momento de distração do diretor, nossos olhares se cruzaram e eu vi uma promessa silenciosa brilhando na imensidão escura dos olhos de Letícia. Ela não parecia arrependida do que tínhamos vivido, mas sim resignada a lutar até o seu último fôlego por aquilo que tínhamos descoberto juntas. Senti uma centelha de coragem se acender em meu peito, desafiando a lógica do medo que Ricardo e Dona Clarice tinham plantado em mim. Mesmo com o mundo desmoronando ao nosso redor, a conexão entre nós duas permanecia intacta, como uma fortaleza inabalável em meio ao caos. Saímos daquela sala sob o peso de um silêncio que parecia anunciar o fim de uma era para ambas em nossas vidas particulares e públicas. Ao atravessar o pátio da escola, vi alguns alunos nos observando com curiosidade, sem entender a gravidade do que tinha sido decidido naquela reunião. Senti que eu era uma pária social, uma mulher que tinha ousado desejar algo além das migalhas de afeto que a vida sempre ofereceu. Olhei para o prédio imponente uma última vez e soube que a nossa história não terminaria em um escritório administrativo qualquer daquela cidade. Letícia me deu um aperto rápido na mão antes de nos separarmos no corredor. Um gesto que continha toda a força de um exército inteiro. Ela me disse para não perder a esperança e para preparar o Léo para o concerto de encerramento do semestre que aconteceria amanhã. Eu não sabia como ela pretendia reverter aquela situação desesperadora, mas decidi confiar plenamente na mulher que tinha me devolvido a música da alma. O risco era absoluto, e o medo da perda era real, mas a redenção final parecia estar escondida nas notas que eu precisava tocar. A manhã do concerto final chegou com um sol pálido, tentando furar as nuvens pesadas de Curitiba, como se o próprio céu estivesse em dúvida sobre o nosso destino. Abri o armário e encarei o lençol que cobria o meu violino, como se estivesse olhando para a minha própria alma que mantive aprisionada por tempo demais. Retirei o instrumento com cuidado, sentindo o cheiro da madeira antiga e o peso das lembranças que eu tinha tentado silenciar em favor da sobrevivência. Sabia que aquele concerto não era apenas uma simples apresentação escolar, mas o meu grito de liberdade contra todo o julgamento que nos cercava. O pequeno Léo estava pronto, vestindo o uniforme impecável que Letícia havia garantido com tanto zelo e carinho nas últimas semanas de luta. Fomos para a escola em um silêncio carregado de significado, sentindo o peso da decisão que seria tomada após o soar da última nota musical naquela tarde. O teatro do colégio estava lotado de famílias ricas que esperavam por um espetáculo de perfeição
e de uma hipocrisia social que eu já conhecia bem. Senti o olhar gélido de Dona Clarice me perseguindo desde a entrada, mas dessa vez eu não abaixei a cabeça para a sua arrogância desmedida. Nos bastidores encontrei Letícia por um breve segundo, e o olhar que ela me lançou foi o único combustível que eu precisava para não desmoronar. Ela estava deslumbrante em um vestido preto clássico, mantendo a postura de professora respeitada, apesar do abismo que se abria sob seus pés. Não dissemos nada uma para a outra, mas o aperto firme em meu braço disse que estaríamos juntas até o fim de tudo o que viria. A eletricidade entre nós era palpável naquele ambiente restrito, transformando o meu medo em uma coragem que eu nunca imaginei possuir em meu peito. O diretor subiu ao palco e fez um discurso vazio sobre valores e tradições que ele mesmo estava pronto para trair em nome de uma conveniência covarde. Eu ouvia suas palavras sentindo um nojo profundo pela falsidade que permeava aquele ambiente de privilégios e de exclusões sociais constantes. Minha mão segurava o arco do violino com tanta força que meus dedos começaram a formigar de uma ansiedade pura e incontrolável. Olhei para o meu filho na primeira fila e soube que a música era a única linguagem que poderia nos salvar de vez daquela escuridão. Chegou o momento da apresentação especial, que Letícia havia planejado como o seu último ato de rebeldia e de amor verdadeiro diante de todos. Ela anunciou que uma das mães bolsistas faria uma participação no concerto para mostrar a importância vital da arte na vida de cada família. O teatro ficou em um silêncio absoluto e pesado, carregado de uma expectativa que parecia prestes a explodir a qualquer momento sobre nós. Levantei-me da cadeira e caminhei em direção ao centro do palco, sentindo o peso de todos os olhares de julgamento sobre a minha simplicidade. Posicionei o violino sob o meu queixo e fechei os olhos para bloquear a imagem de Ricardo e de Dona Clarice, que me encaravam na plateia. Senti o cheiro de sândalo de Letícia, que estava sentada perto do piano de cauda, pronta para me acompanhar naquela jornada emocional e definitiva. A primeira nota que toquei foi um lamento longo e profundo, que pareceu cortar o ar frio do teatro como uma lâmina muito afiada. Era o som de 10 anos de renúncia e de silêncio sendo finalmente transformados em algo belo e imensurável para quem quisesse ouvir. A música começou a fluir de mim, como se um rio represado tivesse finalmente encontrado uma saída para o mar aberto e sem fim. Eu não estava apenas tocando notas musicais. Eu estava contando a minha história de luta, de cansaço e da descoberta de um amor transformador. Cada movimento do arco era uma carícia na alma de Letícia e um desafio direto àquela sociedade que sempre nos desprezou e nos diminuiu. O som preenchia cada canto do teatro, envolvendo as pessoas em uma teia de emoções que elas não podiam mais ignorar ou fingir. Pude ver a expressão de Dona Clarice mudar de desdém para uma confusão surpresa diante da qualidade técnica e da paixão do meu desempenho. A beleza da música estava quebrando as barreiras do preconceito mais enraizado, revelando que o talento não depende de um sobrenome ou de conta bancária. Letícia me acompanhava ao piano com uma maestria que criava um diálogo perfeito entre as nossas identidades mais profundas e as nossas verdades. Estávamos ali, diante de todos os nossos inimigos, declarando a nossa união através da arte que ninguém naquela sala poderia nos tirar. Pensei na nossa noite na mansão, na troca de sabores e na vulnerabilidade que nos uniu de forma tão definitiva, sagrada e intensamente real. A música atingiu o seu clímax, uma explosão de notas vibrantes que celebravam a coragem de sermos exatamente quem somos em um mundo tão cinza. Senti uma paz imensa me envolver, como se o violino estivesse curando todas as feridas que a pobreza e a solidão me causaram. Eu era Beatriz, a violinista talentosa, a mãe resiliente e a mulher que amava intensamente e sem nenhum medo das consequências futuras. A última nota ecoou pelo teatro imenso e se dissolveu em um silêncio que durou uma eternidade antes de o primeiro aplauso sincero começar. Foi uma ovação de pé, vinda até mesmo daqueles que antes nos olhavam com um julgamento cruel e com uma ponta de nojo.
Ricardo estava imóvel em seu lugar na plateia, percebendo finalmente que nunca mais teria controle sobre a mulher que tinha reencontrado a própria voz. Letícia se levantou e veio ao meu encontro no centro do palco, e a nossa união pública foi o selo de uma vitória inquestionável. O diretor não teve outra escolha a não ser manter a bolsa do Léo e reconsiderar a demissão de Letícia diante do clamor do público. Ele percebeu que a arte e o talento de Letícia eram muito mais valiosos para o colégio do que o veneno social de uma mãe amargurada. Saímos do teatro de cabeça erguida, de mãos dadas com o pequeno Léo, que nos olhava com um orgulho que brilhava intensamente em seus olhos. A redenção emocional tinha finalmente acontecido, transformando a nossa dor em um novo começo repleto de luz, de afeto e de música. Hoje, vivemos a nossa rotina em Curitiba sem as máscaras que antes nos protegiam da vida real e muitas vezes cruel demais para nós. Eu voltei a dar aulas de violino e Letícia continua inspirando centenas de crianças a verem o mundo com mais cores e sentimentos verdadeiros. O amor nos salvou da invisibilidade e nos deu a força necessária para enfrentar qualquer tempestade que o destino ainda nos trouxer. Somos uma família nova, construída sobre a verdade absoluta e sobre o poder redentor de um romance que ousou ser proibido para vencer. Muito obrigado por acompanhar a história de Beatriz e Letícia até o fim. Este relato de superação e amor verdadeiro é o que nos move aqui no canal. Se esta jornada tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu gostei, comentar o que mais te emocionou e se inscrever no canal Romances Proibidos. A sua participação é fundamental para continuarmos a trazer histórias que transformam e inspiram. Até o próximo